vídeo de hoje era para ser sobre aceitação. Mas esse final de semana eu vi um vídeo que me deixou muito mal e me fez mudar a pauta. Então hoje eu quero conversar com vocês sobre um vídeo que tem rodado por aí de uma menina que se intitulou ex-homossexual. Eu não vou citar o nome dela aqui, porque eu sei que se vocês quiserem achar esse vídeo é só vocês darem um Google, mas eu particularmente não recomendo que vocês assistam, porque meu estômago virou nos 2 primeiros minutos e eu tô até agora sem acreditar que ela foi capaz de postar um desserviço como esse. Foram 21 minutos de vídeo postados no YouTube, onde essa garota teve zero responsabilidade sobre o discurso que ela estava proliferando. Foram 21 minutos em que ela repetiu frases prontas para reiterar a ideia de que nós, homossexuais, precisamos buscar a salvação de Deus. Então, basicamente, para ela, nós precisamos viver constantemente lutando contra quem nós somos para que a gente deixe de viver em pecado. Ela reiterou a ideia de que a homossexualidade tem cura e que nós precisamos buscar ela, entre várias outras asneiras que eu não consigo nem repetir nesse vídeo, porque sinceramente foi bem difícil pra mim chegar até o final do vídeo dela. E eu tô aqui hoje porque eu não consigo ficar calada diante de uma situação dessa. Discursos como o dessa menina são o que mata milhares de LGBTQIA+, no Brasil e no mundo, diariamente. Nós estamos em pleno Setembro Amarelo, que para quem não sabe é o mês da conscientização em relação ao suicídio. Ainda mais nós que vivemos em um cenário onde um jovem LGBTQIA+, tem 5 vezes mais chance de se suicidar do que um jovem heterossexual. Sem contar que o Brasil é um dos países que mais mata LGBTQIA+. Só ano passado foram 329 mortes. Delas, 297 foram homicídios e 32 foram suicídios. Esse número, ele deve ser ainda maior, só que a gente não sabe porque boa parte dessa população sequer tem a coragem de se assumir e não entra nessas estatísticas. Só quem já passou por esse processo de se descobrir, de se aceitar, de se assumir, entende o porquê desse número ser tão grande. Ninguém, gente, absolutamente ninguém escolhe ser LGBTQIA+. Ninguém quer sofrer o preconceito que a gente sofre. Ninguém jamais escolheria correr o risco de ser rejeitado pela família ou pelos amigos. Ninguém escolheria correr o risco de ser rejeitado em uma vaga de emprego porque não segue os padrões heteronormativos de uma empresa. Ninguém quer entrar nessa estatística de mortes por homofobia, muito menos nessa estatística de mortes por suicídios de pessoas LGBTQIA+. Ninguém quer sentir medo de andar de mãos dadas com a pessoa que ama na rua. Ninguém escolhe passar por nada disso, mas a gente passa, e passa por muito mais. Aí vem uma menina que diz já ter sido LGBTQIA+, e nos invalida dessa maneira, e fala como se fosse uma escolha nossa nascer assim. E quer saber, gente? Se fosse uma escolha, eu continuaria escolhendo ser LGBT, porque eu tenho muito orgulho de quem eu sou. Eu tenho muito orgulho de tudo o que eu já passei. Eu tenho muito orgulho de toda a força, de toda a coragem, de toda a nossa comunidade. E por a gente lutar todos os dias por respeito. Mas o que eu quero falar pra vocês hoje é que não existe ex-homossexual. Ou você nunca foi, ou você nunca vai deixar de ser homossexual. Se você passou 2 anos da sua vida se relacionando com pessoas do mesmo sexo e depois passa a se relacionar só com pessoas do sexo oposto, no mínimo, bi você é. E quer saber? Você nunca vai deixar de ser. Você pode até passar o resto da sua vida lutando contra você mesmo, mas isso nunca vai deixar de ser uma parte de você. Eu, gente, sou muito privilegiada. Eu tive acesso à terapia, eu tive acolhimento da maior parte da minha família e dos meus amigos. Só que essa realidade que eu vivi não é a mesma de 90% dos LGBTQIA+, que vivem no Brasil. E o vídeo que essa garota postou
pode ser um gatilho para milhares dessas pessoas LGBTQIA+, começarem a se sentir culpadas, começarem a se sentir mal com elas mesmas e até atentarem contra a própria vida. Tudo que a gente posta na internet hoje alcança pessoas, alcança vidas. E isso é muito grave. Ninguém é homossexual por falta de Deus. Muito pelo contrário, nossa sexualidade não nos impede e nunca vai nos impedir de seguir uma religião, se for da nossa vontade. Afinal, a maioria das coisas que está escrita na Bíblia, a qual foi escrita por homens, não por Deus, nem por Jesus, todo mundo faz e ninguém fala nada. Por exemplo, é pecado comer carne de porco, é pecado fazer sexo antes do casamento, é pecado fazer tatuagem, é pecado cortar o cabelo e a barba. Só que tem muitas pessoas, e vejam, não estou generalizando, sei que tem muitas pessoas que usam sim a religião para fazer o bem, mas também tem muitas pessoas que a usam só para o que lhes convém. Ainda existe uma parcela da população que acredita que só o que ela ou o que a igreja dela considera como o caminho correto faz com que uma pessoa mereça a tal da salvação. Percebem o quanto esse pensamento é egoísta? Quem somos nós para ditar qual é o caminho correto para 7 bilhões de pessoas que existem no mundo? Quem somos nós para falar que um pecado merece uma punição maior do que o outro? Quem somos nós para falar que só a nossa religião e as nossas crenças são as corretas, são melhores do que as dos outros? Tem tanta gente nesse mundo, tem tantas religiões, tantas culturas, tantos caminhos que podem ser seguidos. Como pode um ser humano afirmar com tanta certeza que só o caminho que ele optou é o digno para a salvação? Eu, como uma pessoa extremamente privilegiada, que teve tanto acolhimento e acesso à terapia, não me afetei diretamente com esse vídeo, mas sei que muitas das pessoas que assistiram podem ter se afetado, porque a Gabi, de 7 anos atrás, certamente também teria se afetado. Certamente eu terminaria de assistir esse vídeo se sentindo um lixo, me sentindo culpada, sentindo que eu teria que passar o resto da minha vida lutando contra quem eu era. E foi pensando nessas pessoas, foi pensando nessas Gabis que eu não consegui dormir depois de eu ver esse vídeo. Nunca se sintam culpados por ser quem vocês são. Nunca se obriguem a lutar contra quem vocês são. Todos nós merecemos amor, respeito e acolhimento na mesma medida, independentemente da maneira como a gente vive. Não existe só uma verdade nesse mundo. Não existe só um caminho a ser seguido. Ninguém pode apontar para ti e falar que a maneira como você vive tá errada. Então fiquem com o coraçãozinho de vocês bem tranquilos, porque quem tá precisando de amor, luz e salvação é quem sai proliferando preconceito por aí. Se você quer sair pregando a palavra de Deus por aí, vai fundo, só não use nunca a sua religião para invalidar a existência de outras pessoas, porque a homossexualidade não tem cura, mas a homofobia tem.